face para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Aqui, irmãos, diz que eram 10 leprosos. E apenas um voltou. Apenas um reconheceu o que o Senhor fez. E hoje, ao se levantar, você deu graças a Deus por tudo que Ele te fez? Você deu graças a Deus porque se acordou vivo, se acordou bem? Quantas pessoas queria estar aqui? Queria poder acordar? Queria poder andar, falar e não pode? Que a cada dia nós possamos reconhecer o grande amor de Deus para conosco. As lutas vêm? Sim, vêm. Às vezes Deus fala assim: eu vou deixar meu servo assim para ver o que ele vai fazer. Às vezes Deus testa a gente. Às vezes por coisas mínimas a gente murmura. E o Senhor falou: meu filho, por quê? Em vez da gente murmurar, vamos dar mais graças a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor ainda vai fazer, por tudo. Que a cada dia o Senhor vai falando: poxa, isso aí merece, isso aí eu vou derramar as bênçãos. Que Ele está me glorificando, Ele está vendo o que eu estou fazendo por Ele. Que nós possamos ser igual esse samaritano que voltou para agradecer a Deus. Ele reconheceu o grande amor de Deus. Eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Oh, glória. Nós, graças a Deus, estamos aqui agradecidos a Deus. Amém? Aleluia. Assim vamos dar a oportunidade à nossa irmã Leide. Amém? Oh, glória. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 3, primeiro. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido o varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém, irmãos? Aleluia. Queridos, o texto vem nos falar aqui de um homem que ele era coxo. E por isso ele não podia trabalhar. E aquele homem, ele vivia de esmolas que ele pedia ali na porta do templo. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, é que já era 3 horas da tarde. Eu tenho comigo que aquele homem estava ali desde cedo. Muitas vezes, mas a gente está esperando algo da parte do Senhor e achamos que está sendo tardio o Senhor e nos abençoar. Mas eu aprendo aqui, irmãos, com Pedro e com João, que Deus naquele dia, Ele não queria simplesmente resolver a situação daquele homem momentânea. Porque Ele olha para Pedro e para João esperando receber algo material. Mas o que Pedro e João tinham para dar para aquele homem era algo além, era sobrenatural.
O que Pedro e João tinham para entregar para aquele homem naquele dia ia mudar a vida dele por toda a sua vida, igreja. Pedro olha para ele com autoridade, diz: eu não tenho prata e nem tenho ouro. Em outras palavras, eu sirvo o dono da prata e do ouro. E tem mais, irmãos. Pedro, ele não liberou somente a palavra. Muitas vezes a gente profetiza na vida de alguém, mas vira as costas e vai embora. Pedro, ele estendeu a mão e disse: levanta-te e anda em nome de Jesus. E isso, igreja, mudou completamente a vida daquele homem. Como já foi falado nessa noite, não questione a demora. É que Deus, ele não quer resolver a nossa vida momentaneamente. Ele está tardando em te abençoar porque ele quer mudar a tua vida. Aquilo que ele tem para te entregar não é, louvado seja Deus, algo que vai ser só para aquele momento. Pedro e João poderiam ter ofertado, irmãos, na vida daquele homem? Poderia. Mas no dia seguinte, aquele homem ia estar lá novamente, mendigando esmola. Mas o que eles tinham era o quê? A unção e a presença do Senhor. E isso, igreja, faz toda a diferença na minha e na tua vida. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Aleluia, glória a Deus, né? Que bom estar na casa do Senhor, vindo, né? A palavra do Senhor, escutando a palavra do Senhor, nos dá uma força sobrenatural, né? Porque Ele, se nós podíamos ficar em casa, irmão, como que podia ser? Está assistindo coisas, né? Aí, sem força, todo desanimado, mas quando estamos na casa do Senhor, escutamos a palavra do Senhor, nos enchemos do Espírito Santo de Deus, amém? Assim nós vamos estar dando oportunidade ao nosso irmão Edson, amém? Aleluia. Deixa aí. Oh, glória. Paz do Senhor, irmãos. Louva-se a Deus, que o Senhor tem nos dado graças. Na sexta-feira sofri um acidente de moto. Naquela chuva fui fechado e no frear a moto derrapou, caí, acabei quebrando o braço. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle de tudo, né, irmãos? Vou deixar aqui também uma passagenzinha no livro de Atos, capítulo 9. Aleluia, que fala sobre a conversão de Saulo. Ele diz assim no versículo 8: e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, vamos um pouquinho acima antes, no 4, versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, no 3, que é onde está a chave, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do sol, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amados, nós temos visto, e hoje até a escola dominical foi voltada muito para a parte de interpretação um pouco da palavra, né, de entender determinadas coisas. Por conta de, não só atualmente, mas tem hoje crescido muito, os homens que têm procurado ler a palavra de Deus. Nós temos, na verdade, até uma certa guerra no mundo cristão, de um que quer entender, de um que quer compreender, um que tem mais entendimento do que o outro da palavra de Deus. E falando de Saulo, que é uma das melhores pessoas para se usar como exemplo, um jovem rapaz da tribo de Benjamim, ele aprendeu a conhecer a palavra de Deus aos pés do homem daquela época, Gamaliel, um grande homem, um grande conhecedor do Torá. Ele conhecia muito bem a palavra de Deus.
Era um dos homens mais considerados em relação ao conhecimento da palavra. E Saulo, na verdade, ele andou muito com Gamaliel, a ponto de até ser soberbo quanto a isso, se achar agora um sucessor de Gamaliel. Ele achava que conhecia a Deus melhor que ninguém. E quando o Senhor deixou os seus apóstolos para dar continuidade ao seu trabalho, ao crescimento do evangelho, os homens que não entendiam nada de quem realmente era Deus, passou agora a perseguir, dizendo que o povo de Deus, os servos do Senhor Jesus, era um povo herético, era um povo maligno e tinha que ser exterminado. Eles tinham que ser separados. E Saulo, cheio da sua soberba, foi até os sacerdotes e pediu carta. Pode deixar que eu prenda essa gente, pode deixar que eu vou acabar com esse negócio. O único Deus é o do templo, o único Deus é o sumo sacerdote, que é o representante. E esse povo está falando de um Deus e está trazendo confusão. A soberba, muitas vezes, irmãos, precede a nossa ruína. O achar que sabemos mais, que conhecemos mais. Devemos sim estudar o que nós fizemos hoje, né? Foi até muito gostoso, na verdade. Em descobrir coisas. Todo mundo aprendeu, eu acredito nisso. Eu saí daqui aprendendo coisas. Isso é muito bom, sem discussão, sem ofensas. Que infelizmente, aqueles que se julgam saber demais, nós falamos aqui de manhã, até na sua própria ministração, acabam ofendendo os ouvintes da palavra de Deus, porque se acham mais. E Saulo, irmão, todo cheio dessa soberba, com carta na mão, agora eu vou prender esse crente, vou acabar com esse negócio. Em direção a Damasco, ele encontra nada mais, nada menos que o Senhor do Evangelho. E o Senhor aparece para ele. E ele faz uma pergunta: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Esse aí que você quer parar. Esse aí que você acha que pode parar. E aí eu venho entender uma coisa, irmão, olha. Muitas vezes, Paulo achando que tinha toda a visão, todo o conhecimento, e na verdade ele não sabia nada. E foi falado aqui já, ele era um cego. Achava que enxergava tudo. Ele achava que compreendia tudo, não compreendia nada. Ele, na verdade, era cego. Sabe, irmão, quando você pisca seu olho, é milésimos de segundo. Mas você precisa piscar, você sai do olho aberto, fecha e abre de novo. Você entra em um momento de cegueira. Paulo, ele estava invertido nessa situação. Ele estava com os olhos completamente fechados, achando que estava aberto, achando que via tudo, achando que entendia tudo, mas na verdade ele estava completamente alheio à verdade. Quando ele se encontrou com Jesus, e aqui a Bíblia diz então que Paulo ficou cego, né? Na verdade não, irmão. Foi nesse momento de piscada que nós damos. Olha só, Paulo até aquele momento tinha os olhos fechados para a verdade. Quando ele encontrou Jesus, os olhos dele foram abertos para poder entender. E Paulo ficou um período sem enxergar nada, até que aprendesse. E a partir daquele momento, então, Paulo passou a enxergar de verdade. Ele não enxergava tanto quanto ele achava que enxergava, irmão. Ele não sabia tanto quanto achava que sabia. Gamaliel não é o Senhor da palavra. Palavra é Jesus Cristo, o nome dela. E ele não tinha essa intimidade com Jesus. Quando ele conheceu Jesus, aí então ele passou a enxergar de verdade. É só Jesus. É só o Espírito de Deus que pode nos mostrar a verdade. Jesus, ele disse: errais em não examinar as Escrituras. Ler é mandamento, é ordenança. Nós temos que ler, temos que conhecer, porque ele diz: cuidais que dela fala de mim. Então nós temos que conhecer Jesus através da palavra, mas entendê-la
14:26 de João, e o Espírito Santo, ele vos ensinará. É o Espírito Santo só, irmão, que pode ensinar o homem a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento e a verdade da palavra de Deus. É só o Espírito Santo. Não adianta ser teólogo, bacharel em teologia, conhecer a Bíblia de capa a capa, se não tiver o Espírito Santo para revelar. Conhecer, devemos. Entender, compreender, é só pelo Espírito Santo de Deus. Não deixar nos levar, irmão, pela falsa soberba de achar que sabemos tudo, que conhecemos tudo, que entendemos tudo. Não sabemos nada, irmão. Somos cegos se não tivermos com Jesus o encontro na estrada de Damasco. O homem só pode enxergar aquele homem que passou pela estrada de Damasco, pela aquele que encontrou com Jesus Cristo, quando as escamas dos seus olhos verdadeiramente caíram. Você vai ver que Paulo, as escamas dos olhos dele só foi cair depois que um homem de Deus pôs a mão sobre sua cabeça. Os olhos dele então foram abertos, e de lá para cá não existiu mais Saulo, passou a ser Paulo. E é um dos homens atualmente que não andou com Jesus, mas é o homem que parece que tem mais intimidade com Deus do que todos os apóstolos juntos. Tamanha é a sabedoria da palavra que o homem escreveu, para que nós outros conhecêssemos também o Senhor melhor. Andar com Jesus e não conhecer Jesus, irmão, é continuar cego. Paulo não andou com Jesus, mas quando o conheceu, ele fala com propriedade, porque agora ele conhece a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Assim nós vamos continuar nosso culto, dando-nos oportunidade aos irmãos, às irmãs, amém? E nossa irmã Verônica, pode falar aqui, irmã, amém? Aleluia. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor. Eu estava ouvindo o irmão falando de Paulo e lembrei, lá atrás, irmãos, quando eu tive um encontro com Cristo. Teve um momento na minha vida que eu achava que eu conhecia Deus, eu conhecia a Bíblia, sabia muito de Bíblia. Sempre gostei de estudar a Bíblia e eu era adventista e eu lia a palavra de Deus. Mas, irmãos, eu comecei a passar um processo tão grande na minha vida que eu olhava para um lado e para o outro e eu não conseguia sair daquela situação, daquela dificuldade que eu estava passando. E ali, irmãos, naquela dificuldade eu procurava nas pessoas um socorro. Eu ia para um, ia para outro, eu pedia ajuda e as portas se fecharam de uma forma que eu não conseguia sair daquela situação. E aí Deus falou comigo, agora tu está na palma da minha mão e tu vai entender que eu te amo e que eu quero cuidar de você. Aí, irmãos, eu comecei a orar, a buscar a presença de Deus e eu não sabia que Deus falava. Eu não sabia que Deus falava, eu não sabia que Deus cuidava. Eu era como Paulo, eu só ouvia falar. De conhecimento, e Deus começou a suprir todas as coisas na minha vida. Deus começou a abrir portas onde não tinha portas. Deus começou a falar comigo, olha, eu vou fazer assim na tua vida, vai por aqui, faz desse jeito. E eu comecei ali, irmãos, eu digo que não tinha caminho. O caminho era aquele que Deus estava me mostrando, que o aperto foi tão grande, que por mais que eu quisesse ir para um lado, para o outro, Deus falava, não, essa é a direção que você tem que tomar. E eu comecei, irmãos, a conhecer um pouco de Cristo, desse amor verdadeiro, porque Jesus nos ama de uma forma especial. Jesus te ama e você não pode esquecer desta palavra no teu coração. Jesus te ama. E por mais difícil que seja a luta, a dificuldade na tua vida, Ele está do teu lado para te ajudar. Nos momentos mais difíceis, Ele está com você e Ele cuida de você nos detalhes. Eu estava ali no meu trabalho, irmãos, passando uma dificuldade. Chegou
uma nova funcionária, e eu estava ali me sentindo na hora do café. Aí ela veio para mim, ela orou, ela falou assim: irmã, Deus sempre fala muito isso comigo. Deus cuida de você nos detalhes. Porque Ele é teu pai, porque Ele te chamou, porque Ele cuida de você de uma forma especial. E eu quero ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, Mateus, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E essa palavra todo mundo conhece. Jesus nasceu. Vamos comemorar agora, né, o Natal, o nascimento de Cristo. E Ele nasceu para nos dar salvação. E o cuidado dele, irmãos, né, conosco. Porque quando Adão pecou, ele poderia simplesmente deixar a humanidade no pecado e todo mundo ir para o inferno. Mas ele não, ele teve um plano para nós. E Jesus veio, nasceu, teve que padecer por nós na cruz do Calvário para nos dar salvação. E morreu por nós, ressuscitou, está no céu. E a palavra diz que Ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. E essa é a nossa esperança, de que Jesus, além de estar aqui conosco, cuidando de nós nos detalhes. E eu vou contar um testemunho aqui, meu maior testemunho que eu tive, irmão, na minha vida. Uma vez eu nunca passei fome. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Nunca passei fome, mas eu passei dificuldades. E eu estava ali com meus 2 filhos, sozinha. E aí tinha 2 pães na minha casa à noite para mim comer. Eu dava um para o meu filho. Quando eu voltava da igreja, eu comia o meu e dormia. Era o que eu tinha na minha casa. Mas naquele dia eu fui para a igreja. Quando eu voltei, meu filho quis comer o meu pão. Já tinha comido dele. E não tinha mais nada. Tinha leite da minha filha, mas comida, feijão, arroz, pão, não tinha nada. E eu falei ali para Deus no meu pensamento: Senhor, eu estou com vontade de comer uma banana da terra cozida com carne seca, jabá, que a gente chama na terra. Ou aqui, jabá que a gente chama, né? Na minha terra. E aí, irmãos, eu pensei, irmãos, não deu 15 minutos, 10, 15 minutos, tinha uma moça chamada Luciene, que dormia na minha casa, isso lá em Ibiaçu, ela conhece, essa moça aqui conhece, lá onde eu vivia. E aí, ela bateu na porta e falou assim: irmã Verônica, você tem óleo? Óleo eu tinha. Eu falei assim: eu tenho óleo, sim. Ela falou assim: porque eu trouxe jabá e banana da terra para a gente comer agora. Deus ouviu meu pensamento, irmãos. E eu quero dizer, Deus está falando com alguém aqui, que Deus cuida de você nos detalhes. E se você está precisando de algo, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, porque Ele é Deus. Eu não te chamei para que não pudesse cuidar de você, não. Eu vou cuidar de você, sim, cuido nos detalhes. E ali, irmãos, eu chorei. Chorei. Ela falou: por que você está chorando? Porque Deus tinha ouvido a minha oração, irmãos. Não é ter carro, não é ter casa, não é ter nada. Isso são coisas materiais que Deus dá para nós, sim. Mas o testemunho mais importante é saber que Deus cuida de nós nos detalhes. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Aqui vamos ficar de pé, vamos a louvar a Deus. Amém. Aí, vocês me ajudam muito. Amém. Harpa 212. Amém. Aleluia. A palavra. Vamos louvar a Deus. Vamos aprender, né? Vamos treinar e vamos aprender. Amém. 212. Amém. Os guerreiros se preparam, não é? Todos sabem, não ou não? Porque todos nós somos guerreiros do Senhor. Amém? Aleluia. A palavra, vamos louvar a Deus? Os guerreiros se preparam para grande luta. Se Jesus e capitão que avante os levará, a milícias dos remidos marcha em por lutar.
hasta que victoria alcanzará. Vamos. Oh, glória! Onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! As batalhas de Cristo prosseguindo avante. Não contra o mar, podes tu ficar dormindo, vacilante, do dragão outros a pelear. Vamos estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para pelear ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mas no fogo inflama e peleia contra o vil tentador. Eu quero, oh glória, já se trava, imprevisto, na frente me encontrar, até que possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus me coroar. A peleia é tremenda, torna-se remida, mas são poucos aos soldados para batalhar. Ou vim libertar as pobres almas oprimidas, de quem as que tragar. Aleluia! Estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus me coroar. Aleluia! Oh, glória a Deus, amém? Estamos aprendendo, irmãos, amém? Oh, glória! Assim nós vamos entregar o microfone ao nosso pastor, amém? Aleluia! Aleluias, glórias a Deus. Mais uma vez quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glórias a Deus. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Aleluias.
viemos neste lugar adorar ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Livro de Hebreus, capítulo de número 4 e verso de número 12. Hebreus, capítulo de número 4 e verso de número 12. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler mais uma vez? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Aleluias. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é bom nós estarmos na casa do Pai. Como é bom nós estarmos adorando e exaltando ao nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e também ela é eficaz. Aleluias. A Bíblia Sagrada é o livro mais lido no planeta Terra. É o livro mais antigo da Terra também. Foi escrito por cerca de 40 autores, no período entre 1600 anos. Autores que muitos não se conheciam, mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, vemos uma intimidade tão grande. Sabe por quê? O autor da Bíblia é Deus. Todos esses autores foram inspirados por Deus. Foram inspirados por Deus para transmitir esta palavra. Aleluia. O tema central da Bíblia Sagrada é Jesus. É a salvação. O tema central da Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através dele, é por ele que nós estamos aqui nesta noite, para meditarmos na sua palavra. Aleluias. Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada, ela é dividida entre alguns pontos que vamos estar meditando nesta noite. No Antigo Testamento nós temos os primeiros 5 livros da Bíblia, que são conhecidos como os livros da lei, o Pentateuco, conhecido pelos judeus como Torá. Os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há uma grande probabilidade desses livros forem escritos por
Moisés. Nós temos também os livros históricos da Bíblia. Os irmãos sabem quais são os livros históricos que temos na Bíblia? Os livros da lei são fáceis, né? Nós estamos sempre falando. E os livros históricos? Quantos são? 12. 12 livros históricos que nós temos na Bíblia. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São os livros históricos que está registrado na Bíblia Sagrada. Mas também nós temos na Bíblia os livros de poesia, os livros poéticos. A Bíblia tem assunto para todas as coisas, irmãos. Para tudo que você imaginar, tudo que você pensar, a Bíblia tem respostas. A Bíblia é maravilhosa. Glória a Deus. Os livros de poesia são 5 livros: o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão. Representam esses livros poéticos. Temos também na Bíblia os livros proféticos. Quantos livros proféticos nós temos? 17. Os livros proféticos são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Correspondem aos nomes dos seus respectivos profetas. São esses os 17 livros proféticos que encontramos na Bíblia. E também esses livros, eles são divididos. Os livros dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tem também os livros dos profetas menores, que são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os irmãos sabem o porquê que são os livros conhecidos como profetas menores e uns como profetas maiores? Será que é por causa do que eles escreveram? É por causa que um tinha mais poder do que o outro? Não. É apenas por causa da quantidade da escrita. Apenas isso que são diferenciados os livros de profetas maiores dos profetas menores. Mas a sua essência, a palavra, tem o mesmo poder. Tem a mesma unção. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. E nós vamos para o Novo Testamento, nós temos os evangelhos. São 4 evangelhos: Marcos, Lucas, Mateus e João. Esses evangelhos retratam a história de Cristo. Em Mateus nós vemos a genealogia de Cristo. Nós temos também a história da igreja primitiva. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, onde ali está registrado o início da igreja primitiva. Nós temos também as epístolas apostólicas. São cerca de 21 epístolas. Temos também as epístolas paulinas, as epístolas gerais, e também o livro de Apocalipse, que é o livro da profecia. Glórias a Deus. Nós vemos, como nosso irmão já diz, Paulo, o grande plantador de igrejas, um homem
com imensa sabedoria. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia tudo de Bíblia. Paulo conhecia tudo de lei. Se você precisasse saber alguma coisa sobre a lei, perguntasse para Saulo, que ele sabia tudo. Estava na ponta da língua. E ele era tão zeloso por esta lei, que ele perseguia os cristãos, sem ter esse conhecimento de Jesus. Mas quando Paulo tem um encontro com Cristo, meus irmãos, aí uniu o conhecimento que ele já tinha, a graça que ele alcançou de Cristo. Ninguém segurou Paulo, ninguém segurou Paulo. Ele plantou igrejas por toda a terra. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Esta palavra, ela é viva e ela é eficaz. Aleluias. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai lá onde ninguém consegue chegar. A palavra de Deus vai lá onde ninguém alcança. Ela vai até as juntas e medulas. Aleluias. E ela é apta para discernir os pensamentos. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que você está sentindo nesta hora. Aleluias, mas a palavra de Deus, ela sabe até as intenções do seu coração. Esta é a palavra de Deus. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, e verso 16 e 17. Glórias a Deus. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso de número 16 e 17. Aleluias. Glórias a Deus. Diz assim: toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluias. A Bíblia é o nosso manual. Quando nós compramos um aparelho novo de TV ou mesmo um celular, vem aquele livrinho chamado Manual do Fabricante. Quando nós pegamos aquele manual, o que nós fazemos? Olhamos a primeira página, a página do meio e a última página. É difícil alguém sentar antes de mexer no aparelho que foi comprado, ler aquela cartilha, ler todo aquele manual. Nós não fazemos isso. Se alguém faz, é louvável. Mas a maioria, 99,9% das pessoas não faz isso. Sabe quando essa pessoa vai atrás do manual? Quando a bloqueia, quando apresenta defeito, quando apresenta um problema, quando ele quer entrar numa configuração que ele não sabe, aí ele lembra do manual. E nós cristãos, será que não fazemos a mesma coisa? Será que não fazemos da mesma maneira? Servimos ao nosso Deus, adoramos a Ele, engrandecemos ao nome dEle, estamos todos os dias na igreja, carregamos esse manual debaixo do braço para cima e para baixo, mas só lembramos de ler, só lembramos de buscar, quando o calo aperta, né? Meus irmãos, aleluias, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada.
E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. É a palavra de Deus quem nos ensina. É meditando, é lendo, é buscando cada dia mais aprender esta palavra, que nós somos ensinados por Deus, pelo Espírito Santo. É através desta palavra que somos corrigidos por Deus. Quando estamos indo em caminho que não é a vontade de Deus, nós nos atentamos por esta palavra e sendo corrigidos por Ele. Aleluia. E também esta palavra, ela instrui em justiça. O nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é justo. Aleluia. Ele gosta de justiça. Ele é a justiça. Aleluia. Todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, Deus, Ele olha para nós e Ele se entristece. Mas quando há um arrependimento no nosso coração, aleluia, Deus, Ele se alegra porque houve o arrependimento no seu coração, porque houve um arrependimento no meu coração, e Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para perdoar, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus de amor. Aleluia. Quantas vezes o povo de Israel pecaram? Quantas vezes o povo de Israel transgrediu esta palavra? Quantas vezes o povo de Israel desobedecia à palavra de Deus? Aleluia. Lá em Juízes capítulo 6, vai dizer que durante 7 anos, o povo de Israel empobreceu. Por quê? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus permitiu que os midianitas viessem e atacassem a lavoura, atacassem as plantações, o gado, tudo que o povo de Israel construía, eles iam lá e destruíam. Durante 7 anos, esse povo empobreceu, porque saiu da direção de Deus. Deus havia os alertado, Deus havia os instruído, faz desta maneira, faz assim. E eles saíram da direção de Deus, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E Deus os castigou. A correção de Deus, muitas das vezes dói. A correção de Deus, muitas das vezes, aleluias, arranca pedaços. Mas Deus, Ele é justo. Aleluias. Ele é justo. E Ele ama aqueles que verdadeiramente estão em justiça, estão sendo fiéis a Ele, com a fidelidade a Ele. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Glórias a Deus. Aleluias. Em Salmo 119, verso 105, vai dizer que esta palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Esta palavra, ela é luz para os nossos caminhos. É esta palavra. É lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. Aleluia. Andar na escuridão não dá. Precisa de uma lanterna. E a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Quantas das vezes erramos por não observar a palavra de Deus? Quantas das vezes erramos por não estar de acordo com a vontade de Deus? Aleluia. Mas quando nós atentamos pela palavra de Deus, com certeza nós teremos êxito, nós teremos vitória. Aleluia. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, veio uma tempestade.
veio uma adversidade, veio uma provação. Não quer dizer que, estando com Jesus, você não vai passar provação, vai. Você não vai passar adversidade, vai. Enquanto estivermos neste mundo, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Teremos aflições neste mundo. Aleluia. Mas quando estamos com Ele, a certeza da vitória é garantida. A certeza de chegar do outro lado é garantido. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Mas outra vez também os discípulos estavam no barco, seguindo a ordem de Jesus. Jesus disse para eles: vão adiante que eu vou depois. Também teve uma adversidade. O vento contrário batia. Eles estavam para submergir, o barco estava para virar. Um olha para o outro. E agora? Mas foi Jesus quem ordenou que eles fossem. Aleluia. Mesmo estando na direção de Jesus, através da ordenança de Jesus, a adversidade pode vir. Mas tenha certeza, no momento certo, na quarta vigília da madrugada, Jesus aparece, acalma o vento, acalma a tempestade, e a vitória é certa. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 11, e verso de número 28. Glórias a Deus. Lucas capítulo 11, verso 28, diz assim: mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aleluia. Como é bom quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos ela em nosso coração. Aleluia. Não apenas escute, mas ouve atentamente e guarda ela no seu coração. Aleluia. Jesus vai dizer que é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as guardam. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Em Isaías, capítulo de número 40, verso de número 8. Aleluia. Isaías capítulo 40 e verso 8 vai dizer assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Aleluia. Pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aleluia. A palavra de Deus, ela continua viva. A palavra de Deus, ela continua eficaz. Aleluia. Pode secar a erva, mas a palavra de Deus permanece. Pode cair as flores, tudo pode passar, mas uma coisa é certa: a palavra de Deus permanece. Esteja firmado nesta palavra. Esteja firmado nesta palavra. Aleluia. Quando estamos firmados nesta palavra, pode vir o que vier,
tenha certeza que a vitória é certa, mas tem que estar firmado nesta palavra. Aleluias, glórias a Deus. Salmos 18 e verso de número 30. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para os que nele confiam. Aleluias. Devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Devemos depositar a nossa confiança em Deus. A palavra dele é como um escudo para as nossas vidas. Quando estamos cobertos por esta palavra, o inimigo pode até tentar, mas a palavra de Deus, ela é como um escudo para nos defender. Aleluias. Estamos protegidos, estamos guardados. A palavra de Deus, ela é como um escudo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor, para proteger aqueles que confiam no Senhor. Deposite a sua confiança em Deus. Não coloque a sua confiança em homem. O homem é falho. O homem erra. Mas agora Deus, ele é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Aleluias. Por isso é necessário nós depositarmos a nossa confiança nele. Aleluias. Olha o que diz Mateus capítulo 7 e verso de número 24. Mateus capítulo 7, verso de número 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Algo importante que temos que fazer é praticar esta palavra. Aleluia. Praticar a palavra de Deus. Só ouvir, só escutar não é o suficiente. Temos que colocar em prática. Temos que colocar em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Aleluia. Através da palavra de Deus nós conhecemos até onde podemos ir, até onde estamos cobertos pelo Senhor. A partir do momento em que nós saímos da direção, do propósito de Deus, aleluias, estamos descobertos desta proteção. Esteja de acordo com a vontade de Deus. Esteja de acordo, aleluias, com a palavra de Deus. Precisamos estar cada dia em obediência a esta palavra. Precisamos estar cada dia obedecendo a palavra de Deus. Aleluias. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Quando nós praticamos a palavra de Deus, o Senhor nos assemelha ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando edificamos a nossa casa sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir vento, mas ela está firme na rocha. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus 24 e 35 vai dizer que os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não há de passar. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso de número
14. Aleluias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Ou melhor, capítulo de número 2. Verso de número 14 ao 16. Aleluia. Aqui nós temos uma lição de Paulo para as nossas vidas. Vamos ler a partir do verso 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o afeituar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, do meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aleluias. Glória a Deus. O verso de número 14, Paulo ele vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações. Quantas pessoas nós vemos fazendo as coisas murmurando, né? Em tudo. Vai lavar uma louça, murmura. Vai passar uma roupa, murmura. Meus irmãos. Quantas pessoas nós vemos? Vai sair para trabalhar, sai murmurando. E crente, viu? Quantas pessoas nós vemos? Às vezes estamos no trabalho, vendo as pessoas murmurando. Por que isso? Por que isso? Aleluias. Fazei todas as coisas sem murmurações. Aí ele vai mais além. Nem contendas. Quantas contendas nós vemos, né, irmãos? Muitas das vezes dentro da igreja. Um contende com o outro por causa de algo, por causa de uma coisa, né? O porteiro dá uma bronquinha na criança, a mãe já fica... Precisamos tomar cuidado. O apóstolo Paulo nos alerta: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Não pode haver contendas no meio da igreja. Não pode haver divisão no meio da igreja. E quando Cristo voltar, como é que fica? E quando Jesus aparecer nas nuvens, como é que fica? Ou melhor, vai ficar mesmo, né? Porque lá no céu não vai entrar. Murmuradores, né? Aqueles que promovem contendas, aqueles que promovem o ódio. Nenhum desses vão estar nos céus. Aleluias. Por isso precisamos estar com as nossas vidas pautadas na palavra de Deus.
Aleluia. No verso 15 ele vai dizer: para que possais, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Aleluias. Nós somos como embaixadores dos céus. Somos representantes do céu. Somos representantes do céu nessa terra. Imagine você sendo representante de alguém. Alguém diz para você: vai de tal lugar e me representa lá. A responsabilidade que está nas suas mãos. Isso para com o homem. Mas nós, a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Somos representantes de Cristo nesta terra. E de que maneira você está representando Cristo? De que maneira eu estou representando Cristo? De que maneira nós estamos representando Cristo? Será que estamos representando Ele de maneira irrepreensível, sinceros, inculpáveis? E lembrando que estamos no meio de uma geração corrompida. E temos que levar esta palavra a esta geração corrompida. Temos que levar esta palavra a esta geração que precisa de Cristo. Mas dependendo do nosso testemunho, como as pessoas vão nos ouvir? Será que somos murmuradores? Será que fazemos contenda? E queremos falar a palavra? Tome cuidado. Aleluias. Devemos ser irrepreensíveis, como o apóstolo Paulo relata aqui. Aleluias. No verso 16 ele vai dizer: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aleluias. Glórias a Deus. Que possamos, irmãos, cada dia mais estar em obediência à palavra de Deus. Que possamos estar cada dia mais guardando esta palavra em nosso coração, obedecendo esta palavra, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo em frente o nosso alvo. Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu alvo? Siga em frente ao alvo. Aleluias, ao encontro de Jesus. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Jesus está às portas. Aleluias, a igreja está vivendo os últimos momentos na terra. Não podemos brincar de ser crente. Não podemos brincar de maneira alguma de ser crente. Precisamos obedecer ao ide de Jesus. Ide por todo mundo e anunciai estas palavras. Aleluia. Precisamos ser testemunhas de Cristo. Testemunhar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Testemunhar esta tão grande salvação que Ele nos ofereceu. Ele já pagou um alto preço lá na cruz do Calvário para que possamos ser salvos por Ele. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Salmos de número 119. As horas já estão indo embora. Glória a Deus. Salmos 119. E o verso de número 130. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição da tua palavra dará luz
e dará entendimento. Quando nós buscamos a ler esta palavra, quando nós buscamos a estar cada dia mais buscando aprender, a Bíblia diz que dará entendimento para cada um de nós. Aleluias. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. João capítulo 1 e verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluias. Esta palavra, ela é viva. Esta palavra, ela é eficaz. Jesus, o Verbo vivo, encarnou, aleluias, veio a esta terra com um único propósito: pagar pelos pecados da humanidade. Aleluias. Jesus veio a esta terra com um único objetivo: ir para aquela cruz. Aleluias. O próprio Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que o seu suor se transformara em grandes gotas de sangue, tamanha a sua agonia. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, obedecendo a palavra do Pai. Nós precisamos estar em obediência a esta palavra. Precisamos guardar, precisamos praticar, precisamos cada dia mais estar buscando aprender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus continue nos fortalecendo, nos dando graça, e que possamos cada dia mais estar em obediência à sua palavra. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, próxima terça-feira, véspera de Natal, o nosso pastor Flausilino mandou uma mensagem para os dirigentes, dizendo que poderia estar suspendendo o culto na terça-feira. Conversando com alguns irmãos aqui, conversando com o nosso irmão Samuel também, entendemos a necessidade da igreja de estar cancelando o culto de terça-feira, né? Por motivo de muita bagunça que eles fazem na rua, né, irmãos? Vamos ser prudentes, né? Então, terça-feira o culto estará suspenso, e na quinta-feira estaremos aqui para adorar ao nome do Senhor, para exaltar ao nome do Senhor, para glorificar ao nome dEle, para agradecer a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus? Aleluia, Jesus. Irmão José Costa, vem fazer essa oração de encerramento? Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Quantos necessitam de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Eu salvo os irmãos da igreja com a paz do Senhor, amém? É com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez para louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos orar. Senhor de misericórdia, abençoa meu Pai, abençoa meu Deus, derrama teus poderes sobre todos nós, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de Deus nosso, Senhor. Pai, guia nós para nossas casas, Pai. Leva no teu poder, Pai. Vai na nossa frente, tira todos os empecilhos da nossa vida, Jesus. Pai de misericórdia, abençoa meu Deus, abençoa meu Pai. Derrama teus poderes todos sobre nós, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que fez por nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amém. Irmão Francisco, irmã Francisca, Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a casa de vocês, amém? Quando sentir no coração de estar retornando, as portas estão abertas, nossos corações estão abertos para receber vocês, amém? Glória a Deus. Também quero estar
desejando a cada um dos irmãos um Feliz Natal, que Deus venha continuar abençoando a cada um. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, operando Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Cumprimento